Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre questões de alfabetização, mas como você, alfabetizador, pode se preparar para o ano letivo de uma forma mais otimizada, de uma forma que facilite seu trabalho, né? Eu preparei alguns slides para poder explicar. E daí eu chamei esse vídeo de O Ano do Alfabetizador Totalmente Planejado, que é isso que a gente merece, né, gente? Ter um ano aí que esteja praticamente pronto para nós. Porque o alfabetizador é um tipo de professor que precisa de total atenção na criança. Então, se você não tem um ano todo planejado, isso vai dificultar o seu caminho. Nesse vídeo, eu vou tratar um pouquinho sobre os problemas que você deve evitar primeiro. Então, o que você não pode pensar, que na verdade são erros que todo educador, alfabetizador comete no início de carreira, ou quando não tem a maturidade suficiente para se tornar realmente profissional, porque isso também acontece. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as 4 coisas que você deve pensar para ter o ano todo planejado, né? Então, eu espero que seja bastante proveitoso para todos. E vamos começar, que é um assunto aí bem relevante. Pega seu bloquinho de anotações, já se inscreve no meu canal, gente, porque a gente leva a sério a educação, não é bolinho, sabe? Não é macarrão instantâneo, é educação assim robusta que a gente busca. Curta o vídeo e compartilhe o vídeo com seus grupos, né? Primeira coisa, para você poder planejar o seu ano inteirinho de alfabetização antes, né? Elimine todos os problemas que vão impedir você de alfabetizar. Ah, Janaína, mas quais são esses problemas? Eu vou falar para vocês. Na verdade, eu vou tratar do pior deles, que é o problema da receita pronta, né? Então, esse é um dos problemas mais frequentes. Você achar que o livro que foi feito para alfabetização, ele realmente vai alfabetizar, porque não vai rolar, gente. Ele vai, na verdade, criar um segundo problema. Esses livros prontos, né, esses livros didáticos prontos em espiral, que é bastante preocupante esse sistema do espiral atualmente, eles fazem com que a criança tenha uma aprendizagem superficial. Então, não vai atingir totalmente o que é necessário. Então, vai dar a impressão que a criança está alfabetizada, porque ela sabe juntar fonemas, ou porque ela sabe juntar sílabas, mas não vai conseguir atingir uma alfabetização adequada para que essa criança dê continuidade lá no terceiro, quarto ano. Então, a gente só sabe se uma criança foi alfabetizada, não é no ano que ela teve alfabetização. É 2 anos depois, porque esse é o tempo de efeito no cérebro, sabe? Então, esse instrumento que você dá para ela na alfabetização, ele só vai aparecer dali 2 anos, que é o processo cerebral acontecendo. Então, essa história de falar que eu alfabetizo super bem, que meus alunos saem juntando as sílabas, isso daí eu tenho até medo de professor que fala isso. Porque ele só vai poder falar isso se ele falar, olha, meus alunos, quando eles chegam no terceiro ano, eles já produzem texto. Daí sim, daí eu acredito joinha no professor, mas esses que falam que no ano, quer dizer que ele nem sabe profissionalmente o que é uma alfabetização. Porque a alfabetização é um processo interno, né, gente? Então, os problemas mais frequentes são os pensamentos que o alfabetizador que vai ter problemas futuro tem, tá? Quais são eles? Em que ordem eu alfabetizo? Então, já elimina isso da sua vida. A alfabetização, ela tem sim uma ordem, mas você não vai conseguir ter uma ordem para a sala toda, porque você vai receber alunos que já sabem o alfabeto, alunos que sabem o alfabeto e não escrevem, alunos que sabem o alfabeto e escrevem. Então, não adianta você achar que tem uma ordem para alfabetizar. Esse tipo de pensamento é das pessoas que se formaram em pedagogia, mas não alcançaram uma maturidade profissional. Então, é como se fosse o aluno de pedagogia apresentando um trabalho de sala, sabe? Então, ele fala qual que é a ordem que tem que ser o trabalho. É assim? Vou aplicar. E esse tipo de questionamento não se importa com o resultado. O mais importante fica na aplicação, né? Porque você quer saber a ordem, então você dá aquela ordem, acabou, faço o que agora? Ah, então essa outra ordem, então eu vou fazer.
que é exatamente o que o livro didático faz. Por isso que é bastante preocupante aí os livros espiralados, né? Porque eles não têm uma estrutura que são de acordo com a neurociência. Então fica difícil realmente dar resultado, né? Então isso é uma preocupação. Essa pergunta, em que ordem eu alfabetizo, é uma das mais preocupantes da alfabetização mesmo. Porque é que nem se a pessoa quiser uma receita pronta, sabe? No modo de preparo, primeiro eu coloco o ingrediente tal, depois o ingrediente tal. Por mais que a gente dê algumas dicas, você precisa sentir se seu aluno já aprendeu aquilo. Se não, precisa ver a repetição, precisa haver também a diversificação de recursos dentro do mesmo tema. Então, é uma coisa que precisa ser pensada. Preciso de algo rápido. Então, se você precisa de algo rápido, você já está na área errada. Algo rápido, você faz brigadeiro e vende na feirinha, tá? Ou vende aí para festa. E nem é tão rápido assim, porque quem faz curso de confeitaria sabe que tem todo um preparo que qualquer brigadeiro não serve, né? Você quer algo rápido? Vai pedir pão lá na padaria, que é rapidinho do cara te entregar. Na alfabetização, não, gente. Não é nem rápido você estar capacitado para alfabetizar e nem rápido você alfabetizar uma criança. A alfabetização ela é um processo que leva minimamente 3 anos, mas você precisa saber a qual parte você está contribuindo. Sem você saber isso, dificilmente você vai conseguir realmente realizar o seu trabalho. Então, querer algo rápido, pegar coisa pronta, é uma coisa extremamente preocupante. Quando eu falo pegar coisa pronta, é atividade solta. Evite ao máximo fazer atividade solta com essas crianças de alfabetização, porque você não cria conexões. E isso é extremamente importante. Sem a conexão, você não entende o todo. Então, se você ficar dando essas atividades que parecem passatempo de banca, que rolam aí na internet, deitam e rolam, você não vai chegar numa alfabetização adequada, não vai ser funcional para a criança, porque vai ter faltado para você a intencionalidade. Quanto tempo tenho que usar isso? Que é a outra questão lá em que ordem eu alfabetizo, né? Não tem um tempo, você vai usar até quando seu aluno precisar. Mas não que você tenha que ficar repetindo, que é muito chato, o aluno vai ficar desmotivado. Então, essa questão do tempo que você tem que usar é do professor que também não tem a maturidade. Isso vai atrapalhar em vez de ajudar a alfabetização das suas crianças. É só usar isso e eles se alfabetizam, gente? Conto de fadas não dá, né? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, não rola não na alfabetização. Não tem como você falar, é só usar isso daqui e o material vai sair um pó mágico, você vai jogar na cabeça da criança e ela vai se alfabetizar, vai precisar do seu trabalho também. Então é um conjunto, o material faz a parte dele, nem todos fazem, vou deixar bem claro. Você tem que ter um material que minimamente faça a parte dele para que você possa completar com a sua, né? Então isso é super importante. A alfabetização, ela é um processo interno e que vai acontecer no aluno, não no professor. Então, o professor que busca soluções para ele e não para a criança, ele não consegue alfabetizar. Esse é o problema que você precisa eliminar da sua vida, né? Então, usar sempre a mesma coisa, usar coisas que prometem, mas são muito rápidas, né? Então, tudo isso você pode desconfiar que é um engodo aí, uma isca de peixe para você poder achar brilhoso e entrar ali no anzol, né? Aliás, eu já fujo desses negócios de totalmente gratuito. Se eu já olho isso, eu já corro para longe, porque a pessoa não ia ter um trabalho absurdo para oferecer uma coisa totalmente gratuita, né? Não faz nem sentido. Ou se não, alfabetize em 10 dias, sabe? Isso daí tudo é fórmula mágica que quem tem realmente conhecimento sabe que não vai rolar, não vai dar certo, né? Seu primeiro passo, então, agora que você já eliminou os problemas, qual que é o primeiro passo que você vai dar? Assumir o controle. Não tem escapatória, você tem de que qualquer jeito que assumir o controle da sua sala, da alfabetização das suas crianças, e nada de ficar
pedindo ajuda para coordenador, para diretor. Lógico que eles têm que fazer a parte deles, mas o profissional que está em sala de aula é você que deve estar capacitado para essa alfabetização, porque você assumiu e a responsabilidade é sua. E se você não consegue fazer isso, vai indicar que você não está preparado para estar na sala de aula, né? Então, por isso é uma jornada muito solitária que você precisa assumir o controle. Quais são as perguntas que você precisa se fazer para assumir o controle? Você tem conhecimento profissional sobre alfabetização? Você sabe quando introduzir a letra cursiva? O que você passa no caderno? Como que você trabalha com as hipóteses de escrita? Qual é a forma certa de fazer sondagem? Então, tudo isso vai fazer parte aí do conhecimento profissional da alfabetização. Se você não tem esse conhecimento, pode até descer uma fada e fazer plim-plim na cabeça das crianças que não vai dar certo, né? Não tem como fazer milagre aí, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você tem o conhecimento para estar aí? Porque se você não tem, não se preocupe, não precisa ficar desesperado. Você pode ir adquirindo aos poucos ao longo do ano, mas lembrando que o seu também é um processo, assim como o das crianças. Não adianta você pedir, eu quero fazer um curso de 2 dias. Vai para longe da gente, porque a gente não é irresponsável, a gente sabe que em 2 dias você não vai se tornar um alfabetizador. É um processo aí diário. Organizei minha rotina de aula de um modo que minha pedagogia seja dinâmica. Então, será que você conseguiu colocar uma rotina na sua sala que possa proporcionar essa alfabetização? Porque não adianta o foco da alfabetização estar em você, ele precisa estar no aluno. Você é um mero interventor nessa questão, né? Então, você vai facilitar o caminho dessa criança. Planejei os eventos fixos do meu ano letivo para otimizar o meu tempo. Então, eu já sei tudo que vai acontecer no ano e já estou coletando coisa. Então, eu já sei que eu vou ter que fazer um relatório, eu estou coletando informação. Eu sei que eu tenho que entregar a sondagem, eu já terminei todas. Então, todos esses eventos que são fixos e têm data, você tem que estar preparado para eles. Deixei claros os combinados da turma e os pratico diariamente, porque não adianta você combinar com a turma regras e você não praticar. Então, toda vez que uma coisa dá ruim, você para tudo, relembra a regra e faz com que a criança internalize aquilo, porque senão você não vai conseguir alfabetizar, vai virar uma classe indisciplinada, né? Uma coisa importante, esse conhecimento aqui, ó, qual é esse conhecimento? A gente tem algumas trilhas aí de conhecimento para esses professores que têm dúvida, né, o que fazer primeiro. E nesse caso a gente tem a Cirlei que dá um assessoramento, ela conversa com a pessoa, vê qual que é a prioridade dela e pode indicar aí capacitações decentes, né? Nada de coisa gratuita. E daí é engraçado que uma vez no Instagram, uma pessoa perguntou se o Clube das Joaninhas era gratuito, acho que era o Clube das Joaninhas. Daí a pergunta que a gente se faz é por que ela trabalha de graça, gente? E daí foi perguntado isso, alguém perguntou isso para a pessoa e ela fala: perguntar não ofende. Vou deixar bem claro que para mim ofende sim. Porque se eu estou oferecendo um produto, eu estou oferecendo um produto ou serviço, eu investi meu tempo e meu dinheiro nisso. Então eu preciso ter de volta para eu poder passar para você. Quando a pessoa fala que ela respondeu lá que ela fez 47 capacitações gratuitas, me preocupa demais que essa pessoa esteja na área da educação. Porque quem busca essas capacitações gratuitas, você imagina o tipo de capacitação que ela recebe, né? Porque uma pessoa realmente com carreira consolidada que dá um curso não faz esse tipo de oferta. A gente pode fazer uma live, a gente pode fazer uma primeira aula, mas não a capacitação. Isso nem pode ser chamado de capacitação. Porque se ela não sofreu, né? Porque todo mundo sofre para se capacitar. Eu também sofro, gente. Se você não sofreu, não investiu para poder aprender aquilo, tem alguma coisa errada, sabe? Então, realmente ofende demais perguntar se é pago para quem realmente trabalha de modo profissional, né? É até um quadro que talvez a gente faça aí mais para frente, que é o Jana Sincera, que daí eu vou explicar tudo que tem por trás disso, dessas questões gratuitas, para vocês não serem enganadas, porque cada vez mais
a gente forma péssimos profissionais por causa dessa postura aí da busca do gratuito. Professor, gente, não precisa ficar esmolando, sabe? Você tem que assumir o controle da sua carreira e saber no que você precisa se capacitar e qual é principalmente a qualidade da sua capacitação, porque isso faz toda a diferença no conjunto que você é de profissional, né? Ficar pegando informação igual catar galinha, o milho, né? A galinha cata o milho, sabe? Ficar pegando assim aleatoriamente, a coisa não flui, não. E a mesma coisa aqueles cursos, 100 horas por R$ 10. Deus me livre, não olho nem para a cara deles, né? Eu sei que eles existem, porque a gente às vezes investiga, assim, na parte de assessoria é feita essa investigação, mas a gente tenta entender o que leva a pessoa a fazer uma coisa dessa. A única explicação que a gente encontra é que é para cavar as horas, né? Ainda bem que algumas prefeituras e algumas instituições não estão mais aceitando, porque infelizmente estava sendo feito mau uso disso nas redes sociais. As pessoas ofereciam por causa do certificado e a pessoa praticamente comprava o certificado, nem fazia o curso total, né? Porque 100 horas de consciência fonológica nem existe curso assim, gente, não tem conteúdo para isso. Certamente a pessoa vai pegar um monte de livros e compilar ali dizendo que é um curso, né? Assumido o controle, o que que você vai fazer? Se você sentir segurança em assumir o controle, porque aquele checklist que eu acabei de dar, que é esse daqui, você gabaritou, perfeito, vai fundo. Mas se você não consegue sozinha, como a gente pode te ajudar? A gente tem no site da loja o planner alfabetizador, que ele custa menos de R$ 20, tá? Menos de R$ 20, olha isso. E ele vai te ajudar porque ele é um material para o profissional. Então, o planner alfabetizador, ele vai ajudar você a ser um alfabetizador melhor. Ele não contém atividades para o aluno, tá? Vou deixar isso bem claro. Ele é um planner para que o professor aprenda a ser um professor alfabetizador. Ele é um planner para que você compreenda qual é o seu trabalho real numa sala de alfabetização. E daí, o que que ele tem? Ele vai ter 6 capacitações, que são essas daqui, olha. São esses 6 temas. Esse QR Code, ele tá falso, tá? Porque a gente está na rede social e a gente sempre tem um mal intencionado que vai tentar escanear o QR Code, então não tente, porque esse daqui, ele tá falso, o real tá lá no produto, que eu vou deixar o link dele no resumo do vídeo, é só clicar, você já tem acesso às informações aí sobre o planilha alfabetizador. A gente tem esses 6 cursos dentro do Planner, você coloca lá o celular virado para o QR Code, você já pode começar a sua capacitação para você ter mais segurança em sala de aula, para você ser um profissional que entende melhor seus alunos, para você não cair naquela armadilha do pronto, né? Então, a gente tem desde o mais simples até o mais complexo, para você poder realmente aproveitar essa questão da capacitação dentro. Então, são tipo 6 vídeos de capacitação dentro do material. E além disso, a gente tem mês a mês um planejamento pronto para você enquanto profissional. Como eu falei, não é uma atividade para o aluno, é para o alfabetizador que quer se profissionalizar. Então, a gente vai ter alguns lembretes. Então, ali, ó, a sondagem da turma, você já acabou? Corre que está quase no final, né? O seu tempo para fazer sondagem inicial. A gente tem, quando o númerozinho está em azul, vocês vão ver que alguns números estão em azul e outros estão em preto, né? Os numerazinhos em azul são links, então quando você clica, você vai para o que está falando ali na caixinha. Algumas vezes são vídeos, olha, esse daí no caso, ele vai dar para um vídeo do YouTube que vai explicar as hipóteses de escrita, caso você esteja com dúvida naquela sondagem, sabe, da quarta-feira, que a gente lembrou vocês, se por acaso vocês tinham acabado. Então, se você acabou a sondagem e está com dúvida na análise, aqui tem um vídeo no dia 5 que vai demonstrar para você, para tirar algumas dúvidas sobre a questão de hipótese.
A gente tem algumas datas pedagógicas relevantes, que nem o Dia Mundial da Água. Então, é uma data aí que realmente movimenta a escola, mesmo que a data não trabalhe com a escola não trabalhe com datas comemorativas. O Dia da Água, ele é muito falado nas mídias, né? Então, é um mês que é legal você abordar alguma coisa sobre consumo, lembrar as crianças, fazer até uma campanha, que é uma coisa pedagógica, né? Então, todo mês vai vir com todas essas questões e algumas outras. Então, é o ano todo, porque a gente tem aí de janeiro a dezembro planejado para o alfabetizador, para você não precisar pensar em mais nada além da alfabetização da sua criança. E para que você tenha mais tempo para se capacitar decentemente, que a gente sabe que a pedagogia não faz isso, né? E o que mais? Além da gente oferecer esse planner, e além da gente já ter falado o que você deve impedir, né? O que você deve investir aí, qual que é o seu checklist. Você pode acompanhar as novidades, porque a gente está sempre falando de alfabetização. Na rede da Fada Alfabeta, você tem os materiais do Fadaverso, que é um approaching emocional da criança em relação à alfabetização, então é bem importante. A gente também traz dicas sobre o que evitar e o que usar nas atividades, então de vez em quando a gente fala, olha, faz desse jeito, alfabetizador, que dá mais certo, ou se não, olha, evita fazer isso, porque senão vai dar esse problema. Então é bem legal para você ter alguns parâmetros de certo e errado. Não tem meio termo na educação, tá? E na alfabetização menos ainda. Então, é certo que a alfabetização é um processo, é errado que instantaneamente você vai dar conta. É certo que leva em torno de 2 a 3 anos para a criança internalizar, é errado que você alfabetiza naquele ano. Então, ou é certo ou é errado, a gente não tem meio termo. Meio termo é para quem ainda é aluno de pedagogia, né, gente? Para profissional mesmo de sala de aula, isso já tem que estar bem claro. E a gente tem a rede Janaína Polidório, que vai falar um pouquinho do cotidiano escolar em geral, vai sugerir alguns materiais, vai dar dicas pedagógicas mais práticas. Então, a gente tem essas duas redes que ajudam aí o alfabetizador. E uma última dica para vocês, caso vocês não conheçam, é o livro Neurogênese da Alfabetização, estou com ele aqui na minha mão. É quase que o roteiro aí da alfabetização, ele vai trazer todos esses temas e mais alguns outros, eu coloquei só alguns aí, para que você possa realmente entender o que é alfabetizar. Né? Sem entender o que é alfabetizar de dentro para fora, você não vai chegar num trabalho bem feito, vai ser aqueles trabalhos porcos que a gente tem na educação, entre 80% e 90%, que a gente tem aí como resultado no mercado de trabalho essa defasagem profissional, inclusive de interpretação de texto, porque a alfabetização está uma caca, né? E a alfabetização está uma caca porque o alfabetizador não domina o que ele precisa. Ele faz curso grátis que não é robusto, ele pega atividade pronta que é solta, então você cria um monte de gente com a cabeça solta na rua, né? Cabeça solta aí que não consegue focar, que não tem uma linha de pensamento, que não entende começo, meio e fim, e que não sabe o que é processo, que não foi ensinado na escola. Então, eu vou mostrar para vocês. O livro, gente, pelo amor de Deus, não é um livro de atividade para criança, não sejam imaturos, né? O professor alfabetizador não pode ter esse nível de maturidade. Ou é para o professor ou é para o aluno. Esse aqui é para você entender a alfabetização, só pelo nome você já vê que não é atividade para criança, tá? Mas ele vem numa linguagem bem simples, para você entender a história da escrita, para você entender que cada nível de alfabetização se relaciona cada nível aí de escrita se relaciona a uma parte da nossa história enquanto humanidade. Tem algumas, deixa eu achar uma figura aqui. Tem algumas figuras ilustrativas, né? A gente tem aí, por exemplo, os teóricos que vão embasar o livro muito brevemente. A gente até tem alguns exemplos de atividade para poder ilustrar a hipótese de escrita. Então, fala, olha, se seu aluno está nesta hipótese de escrita, use este tipo de atividade. Né? Então, a gente fala, esse método tal, ele serve para essa atividade. Então, eu vou falar sobre 6 métodos de alfabetização, vou explicar de onde que eles surgiram, em que ano foi, e o que que eles fazem com a cabeça da criança.
Então, tudo isso vai ser tratado aí durante o livro. Ó, tá vendo? Tem o método silábico, como que ele era no começo e o que que ele é hoje. Qual que é a hipótese de escrita que ele se relaciona. A gente tem lá o método global, sentenciação, até a gente chegar nas hipóteses de escrita. Daí a gente vai falar sobre as hipóteses de escrita. Nas hipóteses de escrita estão os manuais que eu coloco lá no Instagram de vez em quando, também estão aqui para poder ilustrar como que funciona, o que que você vai observar. E tem uma parte que ela é exclusiva nossa, do Grupo Expolidório, que é de leitura. Você não vai achar em absoluto, em coisa nenhuma, não vai ser no Stanisla, não vai ser em livros aí de leitura que você vai achar, porque é uma investigação nossa, né, dentro de engenharia pedagógica. Então, a gente vai lidar aí com processos de leitura, vai lidar com hipóteses de leitura, que é uma coisa que nem todo mundo nem sabe que existe, porque não é tratado na faculdade, e vai tratar de estratégias de leitura. São 3 coisas de leitura, porque você sendo leitor, não faz com que você tenha a capacidade de ensinar isso. Você precisa ser um profissional da leitura, você precisa ver a leitura de um modo profissional para poder ensinar a criança, senão não dá certo. Então, são quase 200 páginas de bastante material que você vai lendo aí ao longo do ano para entender o que acontece na sua sala. Essa é a questão. Esse link aqui eu também vou deixar embaixo no resumo do vídeo, então eu vou deixar o link do Neurogênese, da alfabetização. Eu vou deixar o link do planner alfabetizador e vou deixar o contato da Cilei se vocês tiverem dúvida de por onde começar, né? Que ela vai poder ajudar vocês aí nessa jornada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha tirado algumas dúvidas, mas sigam lá os perfis, porque eles vão ajudar enormemente, realmente, a transformar a sua sala de aula. Beleza? Espero que vocês tenham um bom trabalho, um bom ano letivo e sejam alfabetizadores que o Brasil merece. Até a próxima e bom trabalho para vocês.